Um bom dia a todos, irmãos que aqui se encontram, aos demais que têm assistido à programação, sempre nos momentos adequados da jornada de atividades de cada um. Sejam bem-vindos a mais esta manhã que Deus nos concede. E nesse instante eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, onde estamos estudando o significado singular de cada uma das bem-aventuranças. Bom dia a todos, vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã estarmos aqui despertados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós, derrama bênção sem medida na vida de cada um aqui presente e na vida dos que vão assistir ainda essa programação. Amém. Abençoa também o pastor, ilumina ele, que o Espírito Santo esteja sempre ao lado dele para abrir os nossos olhos. Amém. Toma conta, Senhor, de cada um de nós, te agradecemos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, retomemos o texto de Mateus, capítulo 5, e chegamos, então, especificamente à última bem-aventurança. A partir do versículo 10 em diante, a expressão continua, mas é tomado entre os teólogos as verdades, portanto, do estudo da palavra de Deus, de que, na verdade, temos 8 bem-aventuranças, há uma discussão de que seriam 9. Na verdade, então, eu me mantenho também na posição de que são 8 bem-aventuranças, e nós estamos, então, aqui chegando ao final da última bem-aventurança, a qual também nos convida a uma verdade bastante singular no que tange a esta expressão tão cheia de significado, mas tão desprovida de prática, né? Que é a paz aqui que se põe neste contexto. O verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que Jesus aqui está a apresentar, como tenho apresentado também para vocês aqui ao longo dessas nossas caminhadas, especificamente nessas bem-aventuranças, é uma descrição, mas, acima de tudo, uma revelação de si mesmo, que de fato ele é. Você se lembra que ser pacificador, na verdade, é o contrário de alguém que promove a discórdia, a desunião. E aí nós precisamos atentar para o significado da expressão que aqui se põe, a palavra em si, e aí tomarmos a base bíblica para alargar a nossa percepção do que, de fato, essa palavra significa dentro do contexto bíblico e na vida cristã. Quando você vem para a expressão pacificadores, essa é uma expressão justaposta, ou seja, ela é composta de 2 palavras. A primeira palavra que aparece aí é eirené. Este, então, termo é o que significa paz. A palavra paz, em grego, é eirené. O que acontece aqui? Mas você tem também uma outra expressão que aí se põe, que está exatamente formando o que a gente chama do outro termo para fazer o que eu chamo, portanto, de justaposição. Observe, poiro. Eirené poiro seria, portanto, esta combinação das 2 palavras. O termo em si, pacificador, como aí se põe, nós podemos vê-lo de maneira bastante clara, que seria, portanto, eirenó poioi. O eirenó poioi é um pacificador, e aí, como está no plural, poioi, ou seja, o oi aí como sendo o sufixo que caracteriza o plural em grego. Então, bem-aventurados os eironopoioi, os pacificadores,
Mas, pastor, o que isso de fato significa? Bem, vamos voltar às duas expressões. Se a palavra, portanto, eirené, é paz, e então nós temos o outro termozinho que é poiro, que significa exatamente isto, fazer. Então, se eu quero, na verdade, entender o que é a paz, eu preciso praticar. Então, não tem como, portanto, conceituar. A paz, na verdade, não é um termo que você registra e acha bonito e a expõe. Não é um estado de espírito. Esta é uma situação que muitas pessoas confundem, dizendo, não, eu estou em paz. Bem, mas isso não é o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que nós estamos, então, num estado de espírito, mesmo porque nós não podemos estar num estado de espírito, porque nosso caráter está sendo moldado, mais ainda, o nosso ser não é perfeito, então não pode estar num estado de espírito. Ou seja, o estado de espírito de um comportamento de paz. Em outras palavras, é preciso fazer a paz, porque o verbo poiró, ele exatamente carrega esta ação. Então, eirené é paz, poiró é fazer. Então, isso implica dizer que para que alguém possa dizer que é um pacificador, este alguém tem de fazer, então, a paz. E como fazer a paz? Aí vem, portanto, o que vamos nos submeter ao estudo. O que eu tentei nesse primeiro momento é demonstrar para você que a expressão, então, carrega consigo o mesmo sentido da expressão que os hebreus costumeiramente usavam, que é shalom. Se na palavra, então, grega, nós temos a expressão eirené, paz, e no hebraico nós temos a expressão shalom, então, quando alguém pronuncia esta palavra, shalom, essa expressão significa completude, plenitude, estar, então, bem, mas não só a paz, mas esse estar bem de que forma? O sentido que Jesus põe, portanto, para a expressão em hebraico, shalom, ela significa, na verdade, que este alguém estar bem, mas estar bem com quem? Para que, então, esse aspecto de convivência não esteja conflitivo com o seu semelhante. Então, aqui entra, de todas as expressões que nós, melhor, todas as vezes que as expressões aparecem, a expressão, melhor, aparece na Bíblia Sagrada, no Antigo ou no Novo Testamento, nós temos aí mais de 380 vezes que a palavra, portanto, aparece na Bíblia Sagrada. E todas as vezes ela está sempre atrelada a este aspecto, de alguém que, na verdade, não é um espírito de paz, mas é alguém que, na verdade, conhece a paz e pratica a paz. E aí vem um sentido bem singular. Como eu posso praticar a paz? A partir do momento que eu me torno, portanto, um pregoeiro do Evangelho, alguém que oferta o Evangelho. Esta pessoa é uma pacificadora, porque o que une os seres humanos não são os conceitos da sociologia, não tem a ver, portanto, com os conceitos que nós, como seres humanos, de alguma forma, promovemos. O que une as pessoas é a paz em Cristo. Então, a partir do momento que eu me torno um propalador, um pregador, e pregar do ponto de vista de compartilhar de minha fé, da pessoa de Jesus, neste ponto eu estou, então, me comportando como um pacificador. Eu estou me comportando, portanto, com alguém que tem essa característica, está fazendo a paz. Fazendo a paz se tornar conhecida de alguém, porque ele possui a paz em Cristo Jesus. Então, veja, isto é o que é, de fato, fazer a paz. Não tem a ver com os documentos, né? Os acordos que os homens fazem entre si, assinando, portanto, trégua em relação a um período, portanto, de conflito. Não tem a ver em apaziguar,
não tem a ver, portanto, de alguma forma, o que a gente poderia chamar de trégua. Não é isto. A paz não é um instante em que, portanto, você recua de um conflito, mas o conflito permanece, você apenas recuou. A paz não está atrelada a esses aspectos. A paz é uma pessoa, é Jesus. Então, se eu estou em paz, eu estou porque Cristo em mim habita, através, então, do amigo Espírito Santo. Logo, este comportamento de viver em paz não é estar em um estado de espírito de paz, porque você pode, na verdade, manter um determinado equilíbrio e, consequentemente, a partir de uma adversidade, esse equilíbrio se desequilibra e, consequentemente, isso não pode revelar que realmente você está em Cristo. Então, quem está em Cristo está em paz. Então, o que o Senhor está dizendo? Que estes são felizes, esses pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessantíssimo isso daqui. Muitas coisas que a teologia nos ajuda a compreender, mas não responde tudo. Mas há determinadas coisas que alguns também não conseguem se aperceber pela falta da compreensão da teologia. Observe aqui. Muitas pessoas, talvez a grande maioria, nasceu nessa terra, todos são filhos de Deus. Opa, alto lá. A Bíblia não nos ensina assim. Quando nascemos nesta terra, nós não somos, por nascermos na terra, filhos de Deus. Na verdade, observe que a gente nasce no reino do anticristo, do inimigo, do próprio Lúcifer, o então dominador deste mundo. E nós não nascemos com duas naturezas, nós nascemos com a natureza do pecado. É quando, então, encontramos a paz em Cristo, ou seja, que ela nos alcança, que, então, uma nova natureza é implantada. Então, aí a gente está vivendo num reino com, então, comportamento de alguém que não faz parte deste reino. Explico. O reino das trevas, nós fomos chamados dele para vivermos no reino da luz, mas nós estamos ainda vivendo no ambiente chamado terra. Portanto, este ambiente sempre será conflitivo para conosco. E aí vem um detalhe, ora, quando é que alguém se torna filho de Deus? Se apercebe o que está sendo dito aqui? Se torna filho de Deus a partir do momento que aceita a paz em Cristo, que aceita Jesus. Até lá, somos apenas criaturas, pessoas que então aqui nasceram. Mas se tornar filho de Deus só por adoção na pessoa de Jesus. E isso requer aceitá-lo. Você compreende a profundidade do que a teologia nos explica aqui? Para eu e você nos tornarmos filhos de Deus, nós temos de, então, termos uma vinculação com aquele que, de fato, nos adota. E este que nos adota é Jesus. Se eu o desconheço, se eu não o possuo, se eu não o quero, se eu, então, o rejeito, eu não posso ser, então, chamado filho de Deus. E veja, serão chamados filhos de Deus. Em outras palavras, em razão de ter aceito o pacificador, que é Jesus. E como sabemos que ele é o pacificador? Venha comigo ao texto de Isaías, capítulo, portanto, 9, versículo 6, que é bastante conhecido esse texto, não? E aí, uma das características exposta exatamente aqui da pessoa de Jesus é o que se põe aí neste verso. Venha comigo. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agora observe, príncipe da paz. Ele é, na verdade, a fonte de paz. A paz, reitero, não é uma declaração. Quando Jesus dissera, a minha paz vos dou, e ele disse também no Evangelho de João, no capítulo 14, texto bastante conhecido, mas não vou-la dou como o mundo dá. E aí vamos atentar.
Qual é a forma de paz que o mundo estabelece? Bem, você sabe que a esperança das pessoas, quando o século XX estava se aproximando, era exatamente que todos os horrores da chamada história, então, medieval, todos os horrores trazidos pelos chamados, então, ancien regime, o antigo regime, que eram concentradores, despóticos, e então as pessoas sofriam bastante nas sociedades onde viviam. E aí a esperança era que, então, no século XX, as sociedades se tornassem, portanto, pacificadoras. E aí é exatamente o oposto. Como nasce o século XX? Com guerra. Você se lembra da Primeira Guerra Mundial, talvez até do ponto de vista de estudos? Quantas pessoas foram ceifadas? Os registros na história apresentam mais de 25 milhões de seres humanos que morreram. Quando você vem, portanto, para o meado do século XX, você tem mais uma outra guerra. E aí quase 55 milhões de seres humanos foram ceifados. E vieram as propostas, portanto, aí, depois disto, com um órgão que foi criado pelos homens. Você se lembra disto? Em 1945 se criou a União, então chamada aí das Nações Unidas, a ONU, Organização Nacional, então aí, com este objetivo. Qual era o objetivo? Que a ONU se tornasse exatamente este órgão para ofertar a pacificação, para que, então, as nações fossem, de outra forma, regidas por, eu diria, normas que as impedissem, portanto, de estar em conflito uma com as outras. Mas até o presente momento, meu amigo, meu irmão, a ONU não é capaz de estabelecer paz em lugar nenhum. São apenas tréguas, documentos assinados que fazem um acordo, de acordo, portanto, com o interesse de alguns, e aí vem a chamada trégua, depois retoma. Analisa o Oriente Médio, situação, portanto, com os palestinos, com os judeus, tréguas. A qualquer momento, mais uma insurreição, Hezbollah. E aí você se pergunta, como isso é paz? Não pode ser. Esta é a razão por que Jesus dissera que ele não dá a paz como o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? É trégua. É recuo para reorganizar-se e partir para um novo embate. Isto nada tem a ver com o que o Senhor Jesus está aqui nos apresentando em Mateus capítulo 5. Mas ainda, esses órgãos, com todas estas, eu diria, propostas que os homens estabeleceram, não vão alcançar o objetivo, porque a paz não está em nós, ela vem a nós. Nós não nascemos como pacificadores, nós nascemos como rebeldes, porque nascemos, então, no reino das trevas. E aí não adianta, você pode ter nascido do ponto de vista de um ambiente social bastante recheado de recursos, berço de ouro, comida de alto padrão, uma família, portanto, elitizada, mas estás em tua natureza no reino das trevas, se ainda não conheces Jesus. É necessário atentar do que, então, aqui estou a referir-te, porque se nós nos esquecermos de que a paz é Cristo, príncipe da paz é Ele, nós vamos, então, estar expectando e almejando que os homens, então, estabeleçam determinados tipos de programas entre si, e esses programas não duram, porque a paz não é um documento, a paz é uma pessoa, é Jesus. O mundo vive em trevas, porque rejeitaram a luz. O mundo vive, portanto, em guerra, porque rejeitaram a luz. A família que desconhece Jesus, o filho que desconhece Jesus, o patrão que desconhece Jesus, os governos que desconhecem Jesus, não podem ter paz. Famílias são destruídas porque Cristo não é o hóspede por excelência. Casamentos são desfeitos porque falta a pacificação. Então,
Bem-aventurados os pacificadores significa dizer bem-aventurados aqueles que fazem a paz se tornar, na verdade, conhecida daqueles que a desconhecem. Porque a paz é Cristo Jesus, é o que você e eu estamos levando às pessoas. Mas nós precisamos atentar que não podemos ser apenas um informante de que Ele é paz. Nós precisamos viver essa paz. E aí a vida se torna distinta. Veja o que Paulo diz em razão exatamente do que é estar em paz. Venha comigo ao texto, portanto, de Romanos, capítulo 5. Venha comigo, versículo 1. Observa o que é dito aqui. Justificado, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Tenhamos paz com Deus. Nós só podemos ter paz com Deus se, mediante a fé, nós estivermos justificados. O que é justificar? É perdoar. É colocar em nós o que nós não possuímos. Uma natureza distinta da que guerreia, da que mente, da que atrapalha a vida de outros. Quantas coisas podem ser feitas por pessoas que desconhecem a Cristo Jesus, trazendo discórdia para muita gente? Quantas vezes dentro da igreja o elemento que se caracteriza não é a paz em Cristo? Todas as vezes que nós encontramos alguém, deveríamos exalar essa segurança que temos de Cristo Jesus. O shalom, de fato, se nós ofertamos aos nossos semelhantes a paz em Cristo, isso deveria, portanto, aplacar toda ira, toda inimizade, mas, ao invés disso, a semelhança do que, então, ensina, eu diria, o texto de Moisés, lá em Levítico, eu gostaria que você viesse comigo para ver o que nós não deveríamos estar submissos. Levítico, capítulo, então, 19, verso 16, venha comigo. O que nós não deveríamos estar submissos? Esse tipo de comportamento que aqui vou apresentar, ele é destrutivo. Ele é algo, portanto, terrível do ponto de vista de que Deus não aceita que nós vivamos uma vida desta mentira que aqui está exposta, para, então, nós não nos enganarmos a nós mesmos. Venha, então, a Levítico capítulo 19, procure o versículo 16. Não andarás como mexeriqueiros entre o teu povo. Todas as vezes que irmãos e irmãs começam a falar mal um do outro, levar fofoca de um para outro, é claro que este não é o ambiente da paz. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? O Senhor está dizendo, em outras palavras, que quando nós nos comportamos colocando um irmão contra um irmão, nós estamos fazendo o papel de Lúcifer, que nele não há paz, nele não há verdade, nele, portanto, não tem o que nós chamamos do descanso em Cristo Jesus, porque nele não habita a verdade. Ele é, então, a mentira enraizada, é o que a gente chamaria, portanto, a fonte da mentira está nele. Então, como podemos imaginar que um irmão se una com outro para estar falando mal do seu semelhante? Levar fofocas? Mexeriqueiro? Você sabe quantas vezes igrejas foram afetadas, destruídas, inclusive, porque faltou no meio destes o comportamento exatamente de alguém que é chamado como filho de Deus por ser um pacificador. Ah, quantas famílias poderiam ter sido salvas se houvesse entre essas pessoas a paz em Cristo? Verdadeiramente o shalom, eirené, mas não há, porque conhecem simplesmente o príncipe das trevas, aceitaram os seus ditames, os seus conselhos, as suas fofocarias, achando que seriam felizes se rompessem com o laço de amizade.
E o pior de tudo é quando o irmão ou uma irmã se põe a um serviço satânico deste. E aí a posição bíblica é: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não seja, meu irmão, minha irmã, a que propaga exatamente a desunião. E aí vem a expressão que Jesus utilizou, né? Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que, então, fazem a paz. Ou seja, fazem a paz se tornar conhecida. Bem-aventurados os que são pacificadores, porque eles estão, na verdade, levando aquilo que de melhor conhece, que é Cristo Jesus. Não seja um fofoqueiro, meu irmão. Não tenha uma vida de mexeriqueiro. Não pode, portanto, expressar a verdade em Cristo Jesus? Cale. Não pode, portanto, resolver os conflitos levando a paz em Cristo? Cale. Mas não promova aquilo que é exatamente a característica de Satanás. Há irmãos que não se contentam em serem o segundo, eles querem sempre ser o primeiro. E para isto, não importa quantos eles tenham de destruir, quantos colegas de ministério com essa ideia de querer, portanto, aparecer, de estar entre os destacados como uma função de impacto dentro da igreja, destruíram colegas falando mal, levaram mentiras para outros líderes e esses também se submeteram a esse tipo de coisa. Isto não pode durar. Todo castelo montado sobre uma base falsa, por mais atrativo que sejam as suas torres, elas não vão suportar o impacto da mentira. Dias ou menos dias, saber-se-á que, na verdade, tudo aquilo não passou de um castelo de areia. Meu querido amigo e irmão, tenha paz em Cristo. Viva a paz de Cristo. Seja um pacificador. Se você vir pessoas que estão em dificuldades, não seja você o que vai promover a guerra entre eles. Por isso, podemos ser chamados de filhos de Deus. Podemos, então, estar conscientes de que estamos buscando unir as pessoas e não separar. Quantas pessoas me procuram dizendo: pastor, eu quero me separar. Primeiro, como advogado, meu caminho não é apresentar os direitos que ela tem ou ele tem, mas levá-los a compreender que podemos corrigir problemas se tivermos a humildade de aceitar Jesus como Salvador pessoal. Há muitos cristãos que têm apenas a informação de Cristo, mas não são cristãos. Não conhecem Jesus de fato e, por isso, não podem usar da expressão que Davi usou: em paz me deito, e logo pego no sono. A cabeça está cheia de problemas, os conflitos estão ali enraizados, e ao invés de se submeterem a Jesus, se submetem, portanto, aos conselhos dos homens, e a paz em Cristo não existe. Portanto, meu apelo, mais uma vez, nesta manhã: seja um pacificador, seja uma pacificadora, para que você receba a alcunha, o epíteto de ser exatamente apelidado de filho de Deus. Filho por adoção em Cristo Jesus, porque vivíamos, como diz, então, vem aí esse texto que eu quero usar para que você compreenda a que eu estou me referindo, quando Pedro faz referência exatamente a este detalhe específico, de que nós fomos chamados para um outro nível de comportamento. Venha comigo a 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Observa aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados de um reino de trevas, porque nascemos no reino das trevas. Mas em Cristo Jesus, nós então nos tornamos propriedade exclusiva de Deus.
Por isso podemos ser chamados filhos de Deus, porque em Cristo Jesus fomos adotados. Que esta paz circunde o teu dia nesta manhã. Que esta paz circunda, portanto, não nesta manhã apenas, mas durante todo o dia, a compreensão de que, como um pacificador, você está na contramão do que seria, portanto, ser um mexeriqueiro. Há homens e mulheres que muitas vezes não entendem que todas as vezes que você fala mal do seu irmão, você está como um acusador, pondo-se exatamente no caminho que o Satanás gostaria que você permanecesse. Mas eu imploro ao meu amigo Espírito Santo que a paz de Cristo alcance o teu coração. Se há contendas, meus irmãos, busca em Cristo Jesus, que é quem nos une, é o único elo capaz de nos manter presos a Cristo Jesus. A paz, o amor, a paciência, o respeito, não seja mexeriqueiro. Este é o meu apelo ao seu coração, e como diz exatamente Mateus, capítulo 5, verso 9, seja este bem-aventurado, como pacificador, porque serás chamado, de fato, filho de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em tua presença nós nos encontramos, suplicando que tenhas misericórdia de nós, que nos dê verdadeiramente a paz que há em Cristo Jesus. Assim como ele nos dissera de que não oferta a paz como o mundo oferta, baseados nas mentiras, em recuos, em trégua, em situações apenas momentâneas. Mas, Senhor, queremos paz completa, e esta só é possível quando te aceitamos. Se alguém neste grupo, ou que venha assistir a esta programação, com o coração partido, angustiado pelas mentiras e fofocas que participara, Senhor, que o Espírito Santo purifique esta vida, transformando verdadeiramente em uma pacificadora. E que os mexeriqueiros dentro de tua igreja possam ser contidos pelo teu amor e pela tua graça, a fim de que, de fato, Senhor, haja paz no meio do teu povo. Eu te suplico esses favores e te agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.